Olá, eu sou Ana Vitória, você está no canal Direito e Cinema, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre a série Os 12 Jurados, da Netflix. É uma série belga que conta a história do julgamento de uma mulher que teria matado a sua melhor amiga quando ela era adolescente, um pouco mais velha, não é? Jovem adulta, e a sua filha no intervalo de mais de 10 anos. E ela está sendo julgada, não é? Num julgamento bem interessante do ponto de vista do direito, porque o direito belga, para mim, é uma novidade. Desconheço, não é? Eu só conheço o processo penal brasileiro e aqui a gente vê uma série de diferenças, algumas bem interessantes. É sobre isso que eu vou falar. A primeira diferença é que lá são 12 jurados, como diz o nome da série, não é? No Brasil são 7 jurados, são 7 pessoas que compõem o conselho de sentença. E o fato da série focar na vida dos 12 jurados, não é? No dia a dia deles e no momento da vida que eles estão passando quando eles são chamados a julgar aquela pessoa, a Free, é bem interessante porque a gente vê como a vida das pessoas influencia a sua forma de julgar. Isso é óbvio, não é? Mas é muito interessante. As culpas que as pessoas trazem para julgar o outro, a forma como ela foi criada, o momento da vida que ela está passando, tudo isso é muito interessante e a gente acompanha a vida dessas pessoas, não é? Muito legal. A primeira diferença, o número dos jurados. A segunda diferença, que é muito interessante, que no Brasil não tem, é o jurado substituto, não é? Foram sorteadas 12 pessoas que vão compor o conselho de sentença, que vão compor o júri, não é? São sorteadas 2 pessoas também a mais, que são os jurados reservas. Eles acompanham o julgamento, são obrigados a estar lá o tempo inteiro. Caso um dos jurados não possa julgar, passa mal, desmaia, não é? É convocado uma dessas pessoas para integrar o conselho de sentença, o que é muito legal. Porque no Brasil são sorteadas só 7. Se uma delas passa mal, desmaia ou dorme durante o julgamento, aquele júri pode ser anulado ou é dissolvido. Ali começa tudo de novo. Começa do zero o julgamento pelo júri. Não é? Então é muito legal essa ideia de ter o jurado reserva. Outra coisa interessante é que no Brasil os jurados eles não podem conversar uns com os outros sobre o julgamento. Eles não podem externar a sua opinião. Eles não podem demonstrar se eles concordam, se eles não concordam, se eles acham que a testemunha está mentindo ou não, se eles tendem a condenar ou absolver. Nada disso pode. O jurado no Brasil, ele julga de acordo com a sua consciência e só, sem a opinião dos outros. O que é completamente diferente aqui do filme, que as pessoas trocam ideias. Eles perguntam, e aí, você acha que a testemunha está mentindo? Não, e aí, você está propenso a condenar? Você está propenso a absolver? O que você está achando? É interessante isso, não é? E com isso, umas pessoas influenciam as outras, o que tem uma parte boa e uma parte ruim disso, não é? Isso é o princípio da incomunicabilidade dos jurados no Brasil. Eles não podem se comunicar. Logo, uma vez que a pessoa é sorteada para compor o conselho de sentença, ela fica ali no fórum até o fim do julgamento. Se durar 2 ou 3 dias, ele vai dormir. Alguns fóruns em São Paulo tem, não é, quartos para as pessoas dormirem 1, 2, 3 noites ali, ou em outros fóruns e outras regiões eles vão pro hotel para eles não voltarem para casa deles, não é? E a gente vê o que acontece aqui. Eles voltam para casa deles porque não tem o princípio da incomunicabilidade dos jurados e eles estão com a sua vida continuando. Uma filha está no hospital, o outro está tendo problema no emprego, o outro está sendo intimado porque deve dinheiro, está na beira da falência. E também uma outra coisa que acontece quando não há incomunicabilidade dos jurados é a possibilidade da pessoa, do jurado, se deixar influenciar pela mídia. E a gente vê o tempo inteiro, no filme, na série, que o rádio e a televisão estão falando desse julgamento. Então a pessoa pode, não é, se deixar influenciar. Eles chegam 1 ou 2 dias e abrem o computador e todos veem juntos as informações
não é, que um jornalista especialmente está publicando. Interessante pensar, não é, a vantagem da incomunicabilidade dos jurados, não é, nem só vantagem, nem só desvantagem, mas eu achei bem interessante refletir sobre essa questão. Uma coisa que me chamou a atenção, porque no Brasil é muito diferente, é que a Fri, ela fala várias vezes durante o julgamento. Não é? Uma testemunha é ouvida e ela pode rebater o argumento da testemunha. Ela é perguntada, não é, durante a oitiva da testemunha, ela é perguntada e ela é confrontada, ela confronta a testemunha. Isso é interessante. Eu confesso que eu não conheço o processo penal belga, mas eu acho que os produtores da série foram cuidadosos em observar estritamente o procedimento. Estou considerando que eles tiveram esse cuidado. Pode ser que eles tenham dado uma interpretação ao procedimento, mas no Brasil o réu é ouvido uma única vez. Se ele quiser falar, ele pode se calar, mas se ele quiser falar, ele é ouvido uma única vez ao final, depois de todas as testemunhas. Primeiro são ouvidas as testemunhas de acusação, arroladas, depois as testemunhas de defesa e depois o réu é ouvido em uma única oportunidade, quando ele mostra, quando ele expõe, não é, a sua versão dos fatos. E aqui não, aqui eu achei interessante pensar que ela fala várias vezes, ela se coloca, ela fala, não, ele tá mentindo, não é assim. Do ponto de vista dramático é ótimo, do ponto de vista do advogado que tá lá, não é, deve ser bem complicado, mas o advogado se mostrou, não é, muito dedicado à causa. Gostei de ver, o advogado era muito combativo, tomou um monte de bronca da juíza, mas isso não o abalou. Muito interessante esse cross-examination aqui, as perguntas e a inquirição das testemunhas. Uma outra questão que eu já falei no outro vídeo e vou repetir todas as vezes, é a reconstituição. No julgamento, eles mostram por vídeo a reconstituição dos fatos e a Fri participa dessa reconstituição. A policial manda ela andar de bicicleta de um lugar ao outro para eles calcularem o tempo que ela demoraria. Aqui ela participa dessa reconstituição. Eu não sei se ela é obrigada ou não a participar da reconstituição na Bélgica. No Brasil, o réu suspeito, indiciado, ele não é obrigado a participar da reconstituição. Ele só participa se for de seu interesse. Ele pode, não é? Ele é obrigado a estar lá no momento da reconstituição, mas andar de bicicleta, pedalar, deitar na cama ou sufocar com o travesseiro, como é feito ali naquela reconstituição, não é obrigado. Uma coisa interessante é que quando eles vão julgar a Fri, os jurados entram na sala especial com a juíza. No Brasil também é assim. Nos filmes americanos entram só os jurados e eles decidem só eles, não é? O juiz não participa desse momento. No Brasil e na série, a juíza está lá, não é, enquanto eles decidem. Ali eles vão discutir se eles absolvem ou não. No Brasil, o jurado vai votar sem discutir, ele não pode expor a sua opinião, como eu já disse. No Brasil e na Bélgica, não é, a pessoa é absolvida ou condenada pela maioria de votos. No Brasil, 4-3, não é? E lá a juíza explica que se for 8-4, 9-3, 10-2, muito bem, vale a votação dos jurados. No entanto, se o quórum for 5-7, 7-5 para absolver ou para condenar, ela explica que quem vai decidir é ela. Como é um quórum muito apertado, vai ser a juíza que vai decidir. No Brasil, devido ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, quem decide são os jurados em qualquer hipótese. Outra distinção, os jurados decidem se a ré é culpada ou inocente. Só. Não é? No Brasil eles decidem outros quesitos, não é? Mas lá, depois que os jurados decidem se a ré é culpada ou inocente, a juíza diz que ela vai marcar uma data para proferir a sentença. No Brasil, depois que os jurados decidem se o réu é culpado ou inocente, o juiz redige a sentença com base
na informação, com base na decisão dos jurados, e ele vai calcular a pena, ele vai fixar a pena do réu e ele vai proferir uma sentença, não é, escrita e fundamentada, parcialmente fundamentada, não é, mas ele vai calcular a pena e justificar o cálculo da pena. Muito interessante essa série, eu recomendo com entusiasmo. Se você começa, você não para mais. Assista a série, deixe seus comentários. E você, gostou do final? Eu gostei do final. Eu gostei muito da série, tá certo? Inscreva-se. Se você é inscrito no canal, eu te agradeço por compartilhar, por comentar, por assistir. Valeu, até a próxima. Tchau.